Oi, eu sou Antônio Tabet e este aqui é o Alt Tabet. Eu não sei se você conhece a minha convidada. Ela é atriz, palhaça, nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro e é a mais nova contratada do Porta dos Fundos. E ela também tem lotado teatros de segunda a segunda, eu podia dizer, de segunda a segunda, com o espetáculo King Kong Fran. Se você não conhece a minha convidada ainda, provavelmente você tem mais de 30 anos, é homem e hétero top. E eu vou começar falando com a Rafa. Rafa, tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu tô falando com a Rafa, com a Rafaela Azevedo, ou tô falando com a Fran? Com a Rafa, com a Rafa, agora com a Rafa. Rafa, você é atriz, palhaça, e você surgiu bombando nas redes sociais com a sua personagem, a Fran. Isso. Que é uma personagem muito polêmica, né? Porque ela é uma personagem que, se me corrija se eu estiver enganado, o objetivo dela é espizinhar esse tipinho chamado homem. É isso? Então, a brincadeira que eu faço com a Fran eu encarno a personalidade de um homem hétero comum, que é aceito aí. Todas as brincadeiras, toda a conduta de relação, essa coisa do trair, sabe? Do, nossa, não consigo me controlar, né? Tem essa coisa assim, se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com o meu coração, sabe? Sei. Eu faço isso ao contrário, tipo assim, homem bonito, eu não consigo me controlar, trai sempre os namorados, objetifica os caras. Mas eu até gosto muito, às vezes, claro, né? No Instagram eu tô me divertindo muito, mas na peça, por exemplo, eu tomei um cuidado de não criar dramaturgia, só inverter as situações, sabe? Vamos lá. Você é palhaça. Me conta um pouco da tua trajetória. Você começou aonde? Quando foi que você falou, nossa, quero ser atriz? E seu objetivo era esse? Como é que foi o início de tudo? Eu comecei dançando, aí fui pro teatro. E no teatro eu comecei a pesquisar máscara teatral. Várias linguagens, assim, tipo, de máscara. E aí chegou na máscara da palhaça. E aí eu falei, nossa, eu amei isso aqui. Aí eu fui começar a estudar no circo. E aí fui fazer polo carioca de circo, sabe? Que é uma extensão da SLIPA, que é a Escola Livre de Palhaços que tem no Rio de Janeiro. E aí eu fui, enfim, me aprofundando, estudando, e entendi que o que eu queria como palhaça não cabia ali, sabe? No circo tradicional. E como se a gente for pensar realmente, né, o que é ser uma palhaça ou um palhaço, acho que não é igual, mas se aproxima do comediante. Que é você estar em todos os lugares questionando os padrões que estão estabelecidos. É meio que isso que a gente faz, né? O palhaço é a irreverência também, né? É contestar. Porque muita gente que ouve, fala, fiz curso de palhaço, a pessoa acha que é você virar o carequinho, você virou o Bozo, né? Que você tá saindo de um carro no meio do picadeiro. E não é muito mais que isso, né? É muito profundo, assim. A palhaçaria, ela é sobre humanidade, né? É sobre errar. E a nossa vida, a sociedade caminha muito para esse lugar de padronizar quem vai ganhar, o número 1, né? Sempre tem o número 1 em cada profissão. Essa coisa do capitalismo, do sucesso. Da meritocracia. Total. E aí você fica vivendo uma vida, hoje em dia com as redes sociais, você vive vida de imagem, total. Aquilo dali afasta totalmente a gente de sentir realmente, né? E a palhaça, ela vem... Aí por que eu botei ela ali no Instagram? Tanto que o Instagram é da Fran, não é meu, né? Porque eu fico vendo o que tá acontecendo. Falo, gente, isso é absurdo e tá naturalizado. Aí eu vou lá com a Fran e sou mais absurda do que o absurdo. Aí o povo fica... Tem uma carga de exagero. Você fala que a Fran é uma personagem que pega o que... Palavras suas aqui, você disse que pega o que o homem hétero comum faz. Você acha que esse é o oposto exato, é o diametralmente oposto do homem hétero comum ou do homem hétero escroto? Você acha que é do homem hétero comum mesmo? Então, uma questão que eu tenho percebido com a maturidade é que o homem hétero comum, ele muitas vezes é o homem hétero escroto no off. Entende? Assim, quando tá entre amigos, aquela coisa, o grupo de WhatsApp, as piadas que ele não fala mais publicamente, entende? Mas o pensamento, o consumo, né? Os estudos todos do que se consome, sabe? Essa questão toda da objetificação feminina e que ela existe porque ela tem um grande consumo, sabe? Esse lugar
Claro que eu exagero pra ficar... Porque também se eu não colocar ali uma dosezinha de exagero pra ficar engraçado, é só triste, né? É só espelhar, né? É só muito triste. Aí a gente vai... Tanto que, como no espetáculo eu já vou mais profundo do que na rede social, muita gente sai de lá e fala, nossa, eu não esperava que eu fosse chorar no final do espetáculo, sabe? Sim. Porque quando é isso, quando vai chegando mais próximo da realidade, a condição de ser mulher na sociedade é muito triste, é muito escroto. Cara, é muito curioso isso que você está falando, porque eu consumo muito seu trabalho, né? Já consumia nas redes sociais e fui assistir a sua peça. E aí, óbvio que se você só espelhasse o comportamento de um homem hétero escroto, objetificando o corpo do homem, o pau do homem, isso realmente ficaria só triste, você vai para uma carga de exagero. Uhum. E aí, por exemplo, eu quando te vejo no Instagram, e aqueles comentários que você faz, sacaneando o homem, falando mal de homens mais velhos, homens da minha idade, então, pra Fran, a Fran escarraria na minha cara. Eu me divirto muito, eu acho muito engraçado, e acho que essa reação tá muito também ligada à segurança ou à insegurança de quem vê Claro. o teu conteúdo. Mas quando eu fui assistir a sua peça, eu me emocionei. Eu tava assistindo sua peça, tava achando hilária aquela coisa toda que você tava fazendo, aquelas inversões, as participações que tem. Mas quando você dá uma quebrada ali, mais pro fim da peça, contando a tua história, eu fiquei realmente mexido. E dá pra perceber que o clima, a atmosfera no teatro também dá uma baixada, que as pessoas falam assim, nossa, eu ri, mas, gente, que desespero. Uhum. E volta pra isso. Era teu objetivo desde o início? Era só satirizar ou você queria fazer um statement? Porque me parece que você faz um statement ali. Era esse o objetivo, mas eu não tinha consciência de que ia funcionar dessa forma, sabe? Porque eu acho que a comédia, a palhaçaria, ela serve como uma forma de comunicação. Eu amo rir, assim, naturalmente, mas eu gosto de falar de assunto sério, sabe? Então, assim, eu uso pra falar de coisas que eu acho que precisam ser ditas, que são tabu ou que a gente tá naturalizando. Quando eu tava fazendo a peça com o Pedro Brício, que foi meu co-diretor e co-dramaturgo, né? A gente fez tudo juntinho ali. Ah, teve um homem, então? Teve um homem! E eu precisava... A equipe ela é toda feminina e tem o Pedro, é muito bom isso, porque eu sabia que eu precisava do meu público-alvo em sala. Tinha coisa que eu fazia e ele falava, isso não pega. Sabe? Porque eu tinha que atingir. Você tinha que fazer os caras sofrerem. Eu tinha que fazer eles... A minha coisa no início era assim... Não adianta eu falar. Eu acho que tudo isso na questão de gênero, na questão racial, é tipo assim, se a gente for falando e a outra pessoa não tiver empatia, ela vai, que chato, vai desligar. Vamos só dar uma freada aqui, porque eu tô sendo covarde com quem tá assistindo, porque eu já assisti a peça e eu consumo o seu trabalho. Conta um pouco da peça, se tivesse que resumir. Como é que é essa peça? Vai. Vamos lá. Eu peguei o arquétipo da mulher gorila. E aí, por isso é brincadeira de King Kong, né? A mulher gorila, aquela que aparecia nos parques de diversão, nos circos dos anos 80, por aí. Isso, e esse número tradicional, no momento, tem aquela coisa mulher bem de biquininho, ali bem bonitona. Aí tem o jogo de projeção e ela se transforma numa gorila. E aí assusta e o público inteiro vai embora. Ninguém nunca vê o que acontece depois. Aí eu fiquei pensando, e se eu fizer um espetáculo que acontece depois da transformação? Tanto que eu já entro de gorila e vou tirando a gorila e me transformando numa mulher, né? Eu faço essa coisa... Essa inversão. E eu pensei, o que seria o terror? Seria aterrorizar o patriarcado. Então eu vou fazer isso. E aí eu começo essa mulher gorila da Fran, que no circo tradicional, né? Eu já fui até cancelada por causa disso que eu falei isso. Mas os arquétipos que dão para as mulheres... são sempre relacionados, isso antigamente, tá, gente? Hoje em dia tá super diferente, mas lá atrás... O estereótipo do circo. Era, tipo assim, as mulheres, se a gente for pensar assim, as mulheres sempre bonitas e fazendo funções que correm risco de vida. Andando lá no arame. Né? O atirador de faca, a mulher era o alvo, a assistente do mágico que era serrada. Fala você então, porque aí eu não sou... Mas é verdade. E a mulher barbada? Então, a mulher barbada é uma aberração. É uma aberração. A mulher gorila é uma aberração.
E aí, se a gente for pensar socialmente, tem a mulher idealizada, que tá aí morrendo, feminicídio, etc. Que se cometer qualquer erro, se trair, se o cara achar não sei o que, pronto, ele vai lá e mata. Isso é naturalizado. A mulher, ele achou ela bonita, ele estupra. Isso é naturalizado. E há o outro extremo, que é uma aberração. Uma mulher peluda, uma mulher fora do padrão. Cadê a humana? Não existe. Cadê a palhaça? Não existe mulher humana. Não existe mulher palhaça. Entende? Entendo. E como eu sou uma palhaça, eu falei, eu vou brincar com todos esses estereótipos. E aí eu vou a peça inteira fazendo os homens da plateia se sentirem como a gente se sente. Eu encarno a personalidade de um homem no corpo de uma mulher e vou assediando. Eu vou fazendo tudo. A violência psicológica, o assédio. É muito bom. Só que tudo isso brincando, né? Claro, porque quem está assistindo a gente pode estar erradamente pensando que, nossa, essa mulher sobe no palco, ela vai destruir o mental do meu marido, do meu namorado, se ele for comigo no teatro. Não é nada disso, gente. Não. Na peça, ela interage mais profundamente com um homem da plateia, né? Esse cara da plateia. Quando eu fui assistir a sua peça, você, óbvio, você vai fazendo piadas com o masculino. Eu achei todas muito, muito, muito engraçadas. Você, quando... eu vou dar um spoiler aqui. Pode dar todos os spoilers. Não dá um spoiler que ela veste um cintaralho e uma pirocona ali e ela fala assim, gente, incrível o poder que isso dá pra mim, uma voz. E é engraçado, porque a gente vive num mundo machista, no qual os homens realmente têm mais voz. E aí, em determinado momento da plateia, você pega um cara, da peça pega um cara da plateia e leva ele pro palco e começa a interagir com ele. Rafa, quando eu vi aquele cara lá, eu ria às gargalhadas, que era muito engraçado, muito, muito, muito engraçado, mas também eu ficava com aquele negócio de a mão suando. E se fosse eu, né? Só de imaginar, meu Deus do céu, esse cara tá com quem aqui? Como é que estão as pessoas que estão com ele? Eu ficava olhando, e aí em algum momento da peça eu fiquei na dúvida se ele era um ator ou não. Porque ele teve uma reação física. Eu falei assim, essa reação aí não é de um técnico de TI que parou ali no palco sem querer, é a reação de um ator. Essa pessoa que você chama, ela é aleatória da plateia? As pessoas que forem assistir sua peça podem ficar com medo ou podem ficar tranquilas? Então, tem dois momentos, né? Tem um momento em que eu realmente mexo com todos os homens da plateia e tem esse momento em que eu trago para as cenas mais tensas, né? As cenas mais tensas é maravilhoso. Eles não necessariamente são atores. São homens, às vezes, que não são atores também, mas eu convido esses homens, eu dou convite para alguns homens que estão ali no teatro, assim, eles não pagam para assistir, digamos assim. Eu posso ser um dia? Você me chama Claro, um dia? Eu ia adorar. Vai ser maravilhoso, vamos fazer. Vamos. E aí ele vai lá, eu não ensaio com ele, mas ele sabe que vai acontecer alguma coisa. Ele se predispõe. Maravilhoso. Pra que eu jogue com ele, que eu ultrapasse limites. Entendi. Então as reações dele são sempre naturais. São naturais nesse sentido, mas de alguma forma é isso. Ele é um convidado ali, sabe? Ele não é um cara que pagou pra assistir. Porque eu sei que eu mexo com coisas muito isso. Eu mexo com abuso sexual, né? O que eu faço ali, que eu mimetizo com ele, é muito sério. Pra eu simplesmente, posso engatilhar um cara da plateia de uma forma... Porque eu não sei se esse cara já sofreu um abuso também, né? Sim. Se a gente for fazer uma pesquisa, tem vários homens que sofreram abuso sexual também. Isso não é uma coisa que só as mulheres sofrem. Então eu fiz essa escolha por responsabilidade mesmo, sabe? Claro. Você leva alguém da plateia que já... eu não quero isso. A pessoa pode ficar mal, né? Ficar mal, engatilhar ali, enfim, e ter uma reação que não é... Porque a minha intenção, até o que eu falei disso, de eu não, por exemplo, quando a dramaturgia da peça foi muito pensada, eu falava assim, eu quero começar falando de assédio sexual. Eu quero depois, sabe, a ridicularização. Eu ia, meio que eu e Pedro, a gente ia botando pontos de partida. E, por exemplo, não me interessa humilhar um cara, não é sobre isso. Não é sobre um cara, tanto que sempre esses caras são caras brancos e padrão. Porque eu acho que é esse o arquétipo, sabe, desse hétero, inseguro, por exemplo. Né?
Vamos falar sério, porque imagina, um homem, ainda que branco, hétero, cis, qualquer coisa, que tá vendo a sua peça e é uma pessoa que tem um mínimo de segurança em si, entende um pouco o mundo que a gente vive, ninguém fica, não fica desconfortável. Porque você entende seu privilégio. Eu sempre gosto de me colocar no lugar, por exemplo, na questão racial. Quando eu vou, né, Macacos, que é uma peça maravilhosa, se tiver, assistam. É maravilhoso, do Clay, é muito bom. Sim, maravilhosa. E eu, tipo assim, quando você assiste aquilo, você se coloca aliada à causa, você fala, nossa, onde eu posso não fazer essa merda toda aqui? Foi quando eu fiquei, nesse momento da sua peça, em que você começa a quebrar e você vai fazendo essa declaração sobre o seu passado, sobre o que tinha acontecido, fazendo referência às violências que você sofreu, é ali que pega pra mim, sabe? Porque você tá rindo e você fala assim, nossa, é uma inversão, é exagero, ela tá conseguindo dar esse recado com graça, e quando você chega nesse momento da peça, em que você mostra, isso aconteceu comigo. E acontece diariamente. E acontece diariamente, isso acontece, aí que bate no lugar que você fala, não é uma brincadeira. Não é engraçado. Porque o que eu queria fazer era essa coisa que eu falei da experiência, que eu queria que as pessoas vivessem a experiência, porque isso a gente fala, ai gente, é mimimi. Então, ok, você vai ficar um dia não, 1h15 na minha pele. Vamos ver se é mimimi. Sabe? Aí é meio que essa a minha... Eu lembro de uma vez a gente estava numa reunião de roteiro do Porta dos Fundos, e a gente escreveu um roteiro sobre... um cara assediando uma mulher na rua. A gente tava, óbvio que no Porta a gente faz o roteiro sacaneando o assediador, sacaneando o abusador e tal. E a gente tava fazendo um roteiro sobre um cara que tava chegando numa mulher no transporte público, uma coisa assim. E aí, em determinado momento do roteiro, não sei nem, acho que fui eu que escrevi esse roteiro, o cara tava com o pau pra fora. Ele tava com o pau pra fora no ônibus ou no trem, alguma coisa assim. E na sala de roteiro do Porta tem homem, mulher, gay, nordestino, preto, tem tudo, todo mundo tá ali representado. Quando eu falei isso, acho que foi o Ian ou o Gregório, um dos dois, falou assim, pô, mas não é demais ter esse pau pra fora aí, não é muito over, isso não deve acontecer com frequência. Aí, acho que foi a Bianca ou a Karina, não lembro quem tava na sala de reunião na hora, e falou assim, gente, isso acontece todo dia. Todo dia. Aí a gente que não tá vivendo isso, não sabe, fala assim, oi? Ela fala, tipo, todo dia eu tô em algum lugar e vejo um cara com o pau pra fora, botando o pau pra fora pra mim. Eu falo, como assim? Ela, pode ser desde construção civil até playboy de festa, sei lá o que, acontece. Gente, É isso. É foda. É foda, é muito sério. E é muito, como eu até tava falando isso ontem com uma amiga, o estigma, né, de que o mundo é tão patriarcal que até, por exemplo, a gente que sofre a violência, a gente se envergonha de falar que sofreu a violência, né? Uma mulher que foi abusada, né? Isso acontece muito, né? Ela é rechaçada do lugar, né? Sim. Ela é marcada. Então, assim, também essa virada que agora todas as mulheres estão falando, envergonhando os abusadores. É isso. Quem tem que ter vergonha é o cara que bota o pau pra fora, não, entende? Ir lá e sacanear isso, fazer uma sketch sacaneando ele ou constranger ele nesse momento. Porque não é a gente que tem que ficar... Caramba, gente, se sentir violentada, sabe? A tua peça, ela é bestial, é maravilhosa, é profunda, é uma trajetória que conta essa Fran que começa gorila e vai se despindo para despir esse mundo patriarcal, machista, e termina com uma lição que você deixa para a plateia, para todo mundo. Já aconteceu de, no fim da peça, alguém ir tirar satisfação com você, não gostar, não entender? Eu quero falar primeiro da peça, e depois eu quero falar das redes sociais. Perfeito. Primeiro da peça, lá no teatro. A peça já teve em Campinas, um cara que saiu no meio, ele não viu até o final. Ele saiu no meio esbravejando, assim. Eu queria estar lá muito. Eu pensei em contratar alguém pra sempre fazer aquilo, porque foi tão bom, assim, foi tão bom. Eu tava mas assim, o genial que foi na cena anterior ao que eu falo da histeria masculina. E ele foi histérico. Ele saiu falando, eu quero meus 80, era 80 reais o ingresso. Eu quero meus 80 reais de volta. Pô, toma 160, obrigado. Ele foi embora, aí eu fiquei, meu Deus, eu nunca... Tá, foi. Aí eu continuei. E aí a cena seguinte... Você fez alguma piada sobre isso na hora? Depois, não? Assim, eu dei uma segurada porque eu sabia que era a cena do histérico. Aí na cena do histérico eu fiz, e ele gritava, eu quero meus 80 reais de volta. Ai,
Meu Deus. Aí o público, assim, foi uma catarse. Foi incrível. Eu fiz, gente, precisava sempre ter alguém que levantasse e fizesse isso. E aí tem os caras, por exemplo, quando eu fiz também em Angra, que é um lugar muito conservador, também foi um público muito... Mas assim, de chegar até mim pra falar ali, esse foi o máximo que aconteceu. E uma temporada, eu queria muito ouvir o público, e aí eu fiz bate-papo pós, lá no Rio. E aí o que os caras diziam, mas num lugar meio coitadolândia, assim, que era, sabe, esse lugar meio assim, ai, Fran, eu acho muito violento, eu senti muito medo, você não acha que talvez se você pegar mais leve e tal, não? Aí eu falei, cara, então, você sentiu isso em 1h15. É pra você ter a empatia de que eu sinto, e as mulheres sentem isso a vida inteira. Nossa, eu não senti isso. Eu não me senti violentado ou exposto. Não me senti. Porque é numa dose... É isso, tem muito humor ali. Eu faço com distanciamento. Sim. Não é impossível. E uma coisa que aconteceu que me tocou muito uma vez, eu tava que agora é Prio, mas era o Teatro XP, e aí, ali na Gávea, e aí, enfim, aquela coisa, né? O teatro lotado, aquele poder da Fran. Quando eu saí, eu fui assediada, tipo assim, por um cara que tava com uma roupa comum, de Rafa, assim. E aí eu fui assediada de um jeito muito violento e ruim. E aquilo aí eu fui pra casa chorar, né? Mas, desculpa, você foi assediada... Ali na praça, sabe? Tipo assim, tava indo comer. Ah, tipo, tá, mas era uma pessoa... Não, mas a minha pergunta era uma pessoa que tava na peça? Não, era um cara aleatório, assim, da rua. Fora, e te assediou logo depois da peça. Logo depois. Eu tava, sei lá, com roupa comum e tal, e aí... Eu fiquei pensando nisso, e aí me caiu a ficha de falar, caramba, é isso, a Fran é uma utopia. Eu só sou a Fran no palco, eu não sou a Fran. Eu sou a Rafa, que infelizmente, né, assim, enquanto não mudar politicamente, sabe? Eu acho que a arte, ela caminha com a política, né? É política, mas assim, é isso, ainda estão pessoas indo no teatro, pessoas vendo na rede social e outros produtos que estão chegando na TV também, né? Que você, para questionar isso, mas politicamente a ação em si ainda é muito atrasada. Sabe, é isso, ainda acontece. Você faz a Fran, e agora eu vou partir para a internet, você faz a Fran na internet também, nas redes sociais, em pequenas doses, em pequenas pílulas de constrangimento para o homem hétero. E ali não tem essa trajetória da peça, você não tem uma lição de moral ali o tempo todo, você só vai pequenas apunhaladas, umas pequenas farpas, só dá umas torcidinhas de faca, com frases maravilhosas. Eu lembro de umas que você falou assim, sempre aquela, sempre não, mas a maioria das vezes é aquela coisa da caixinha, né? Da caixinha de perguntas e assim, Fran, estou com o meu namorado e ele tem 31 anos. O que você acha? 31 é velho, já não presta mais, o pau não sobe, 29 no máximo, é a linha de corte e tal. Ali, como é a personagem, eu te conheço, é a personagem, eu acho hilário, eu me divirto demais. Eu já quis muito interagir, botar uns comentários ali. Teve um que você falou assim, ó, homem com mais de 40, o pau não sobe. Não sobe. Não sobe e ó, eu vou dizer pra você, homem, sobe, fica tranquilo. Sobe legal. Ali é uma personagem, é uma brincadeira, sobe super. Rafa, ali as reações... Porque a internet assim, Twitter, então, é o chorume da humanidade. Ali tem gente que acha que a Fran, que você é a Fran. Que eu sou a Fran. E que aquilo é verdade, que você tá dizendo que você tem uma igreja mesmo, né? Porque ela brinca que tem na minha igreja, você não fica se você ficar com um homem com mais de 30. Eu não gosto e tal. Assumir homem feio, várias paradas que não pode. É maravilhoso, é maravilhoso. E as pessoas acham que aquilo é de verdade e comentam, e ali são mais brutais, não são? Muito, não. Eu recebo ameaça de morte. Eu vou fazendo BO. Por causa daquilo, eu fico assim, meu Deus do céu, gente, não é possível que vocês não entendam isso, assim. É bem estranho. E aí, uma coisa que eu fiz até um vídeo esses dias, que foram mulheres defendendo os caras nos meus comentários, falando, meu marido tem 50 e ele dá no couro. Não, eu vi várias vezes, eu vejo sempre, porque eu amo ler os comentários. É o melhor parte, é o melhor parte. Eu vejo os comentários e vejo a quantidade de mulher defendendo os caras e falando assim, vou dar um exemplo do que eu vi. Você falando assim, homem feio não serve pra muita coisa. Não tem função social, não tem função social. E aí uma mulher responde assim,
Olha, discordo. Eu acho que não é beleza não é fundamental, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí você pensa que quando você vê um homem hétero falando isso sobre uma mulher, você não vê esse corporativismo oposto, né? Do cara falar assim, olha, gente, não é verdade. Claro que Conheço não. mulheres feias que são maravilhosas. Não vê o homem fazendo isso quando é o oposto, né? Não, é isso. Eu fiz um vídeo falando isso. Falei, gente, esses caras estão, na verdade, fazendo piada de vocês no off. Tipo assim, vocês são o marido de vocês. Teve agora que saiu uma parada que vários maridos que expunham as mulheres nuas em grupos de WhatsApp. A própria esposa. Entendeu? Assim, quando você pensa e fala assim, ah, não, mas o cara é escroto com uma mulher que ele não tem compromisso. Não, com a mãe dos filhos dele. Entende? Então, assim, é um nível de antagonismo, digamos assim, que eu acho que tem muito a ver do movimento, né, da libertação das mulheres ainda ser tão atrasado, é porque as mulheres não se veem como indivíduo. Elas acham que o máximo de poder que elas podem ter é se aliarem a um homem. Entende? Quando elas entenderem que não, que esse cara, para estar ali, para merecer essa cumplicidade nossa, eles precisam sim provar pra gente que são aliados, sabe? Isso com ações. É aquela história de não basta não ser racista, você precisa ser antirracista, né? Isso. Então, nesse caso também, falta um pouco mais de comprometimento dos homens em combater a misoginia. A misoginia. É, porque não é assim, nossa, não, quando o Daniel Alves estuprou não sei o que, aí eu compartilhei, nananã. Não é isso. É tipo assim, isso também, mas são as pequenas violências, assim. O estupro, ele acontece porque é a cultura do estupro, entende? Não é o ato em si. Tem 1% da cultura do estupro que está no dia a dia, que está nisso, de você... Você vê como isso é naturalizado, por exemplo, quando você ouve aqueles áudios do Robinho falando com os amigos sobre o que tinha acontecido com aquela mulher. Então, você vê que ele fala daquilo como quem está falando de uma pelada. É isso. De um jogo de futebol, uma brincadeira. Gente, imagina, ela nem estava vendo de quem era aquela... Gente, e é naturalizado. E é naturalizado. Esse mesmo cara que está me ameaçando de morte nos meus comentários naturaliza o que ele fez. O Robinho, entendeu? Então, assim, você fica, cara, o problema... E aí também é um ponto, o meu próximo espetáculo eu penso em mexer com religião. Opa! Né, Foi entrar pro porco. Conheço bem essa pauta. Então, porque a ideia é fazer uma trilogia, né? King Kong sobre o patriarcado, a segunda sobre religião e a terceira sobre política. Olha. Eu queria ter essa, e aí ser uma obra completa. Sim. E aí, para essa segunda, eu tenho estudado muito isso, do que, tipo assim, o problema não é a violência para a cabeça dessas pessoas. O problema é quem está exercendo a violência. Sim, entende? Eu não posso, uma mulher não pode. Olha que eu tenho o privilégio de ser uma mulher cis e branca. Também acho que só por isso que eu tô conseguindo falar o que eu tô falando. Entende? Senão eu não ia conseguir. As pessoas não iam me ouvir. Eu acho que eu não estaria lotando teatro. Não, total. Sabe? Então também eu fico conectada onde eu sou privilegiada para poder estar falando desses assuntos. Você não quer trocar, não? Fazer política em segunda e religião em terceiro? Pode ser, né? A religião eu acho que eu vou morrer, né? Pra poder fazer de política, pelo menos. Sim. Não, eu tô falando... Eu tenho lugar de fala por aí, né? Porque a gente levou 3 coquetéis Molotov pela frente por conta de um especial de Natal, né? Sim. Ali, enfim. Mas ali você percebe que não é religião, é homofobia. É só homofobia. Sim. Tem isso, né? Exatamente. Rafa, como é que é... E eu não quero fazer a sua sessão de terapia aqui, não quero bancar um analista, mas como é que é a tua história de vida antes do palco? Como é que é a tua estrutura? Você vem de que família? Como é que é a tua história nesse sentido? Como é que foi a tua relação com homens na sua família? Cara, minha família... Meus pais já faleceram. Os meus pais e 2 dos meus avós. Eu tenho uma avó ainda que é viva. Seus pais faleceram, você tinha quantos anos? Eu tinha 29. Meu pai 28, minha mãe 29. É recente, eu tô com 32. Nossa, foi bem seguido, né? Foi bem seguido. E assim, a minha mãe, ela tem muito... A Fran tem muito da minha mãe. A minha mãe, ela era neurodivergente, ela não era neurótica, né? Tava entre ali como é que se diz? O diagnóstico, mas tudo indicava que ela era esquizofrênica. E desde pequena, eu convivia com uma performer em casa. Porque ali ia confundindo tudo, né? O que é real, o que não é. Então, como eu sempre quis ser artista, isso eu falava, nossa, o que minha mãe faz, nenhuma atriz faz.
É genial aquilo que a minha mãe faz, sabe assim, o jeito que ela acredita. É verdade, de verdade. verdade. É verdade, é. Só que era isso, minha mãe namorou o Márcio Garcia, né, na cabeça dela, assim, ela namorou tudo. Se ela gostasse de você, pronto, ela criava uma história e não era mentira, porque na cabeça dela existiu, era uma fantasia. Que coisa. Era maravilhoso, então ela era o que ela queria ser, sabe, na fantasia dela. Mas assim, no mundo normal ela sofreu muito. Só que eu, por ser filha por amar muito, eu ia brincando com ela. Eu acho que eu fui inconscientemente ser palhaça por isso. E a minha irmã foi ser psicóloga. Então, assim, as duas meio que, eu acho que viveram pra... A gente vive meio que pra entender a minha mãe, eu acho que eu, na verdade, menos pra entender e mais pra dignificar, sabe? Sim. Tipo assim, que a minha mãe foi uma mulher muito foda, mas era uma louca. E a Fran, ela é tida como uma louca na sociedade, sabe? Uhum. Quando perguntavam sua mãe, assim, você não sente vergonha de fazer essas coisas, o que sua mãe vai achar, né? Essas baixarias que eu faço, eu fiz, mas a minha mãe, ela é mãe da Fran, ela não é mãe da Rafa. Nossa. Eu sou careta perto do que minha mãe foi. E o pai da Rafa? E os homens da tua vida? Cara, o meu pai é o cara mais incrível que eu já conheci, assim. Ele, né, já foi, mas ele era um cara extremamente... Ficou com a minha mãe até o fim, assim. Era um cara extremamente amoroso. Esses homens que choravam e que, sabe, assim, deu toda a segurança. A gente nunca teve grana. A nossa família era muito humilde, muito mesmo. Mas morava em Honório Gurgel, sabe? Então, assim, meu pai... Mas, assim, meu pai sempre fez de tudo. Eu lembro que ele tinha um táxi velho, assim, ele ia me buscar, sabe? Na escola, tipo, às 11 da noite, na escola de teatro. Ele me dava o máximo de segurança que ele podia me dar na estrutura que a gente tinha. Ele me apoiava em tudo. E eu acho que talvez por isso... Talvez não, por isso eu acho que eu tenho uma autoestima nesse lugar de que eu não sou uma coisa, um objeto, sabe? De que eu sou... que eu convivi, assim, o cara que eu também mais amei na minha vida, que foi meu pai, era um cara honesto e digno, sabe? E um aliado da causa, que é isso. Ele nunca expôs a minha mãe a nada. A minha mãe, tanto que hoje em dia eu trato isso na minha análise, que é, ninguém nunca me falou, olha, sua mãe, ela não é neurótica, sua mãe tem uma questão. E isso me atrapalhou durante a vida, porque eu achava que era isso, sabe? Eu achava que amor era isso. Era alguém que muito, sim, disruptiva, muito louca. Só que, hoje em dia, sendo adulta e vendo, eu acho que ele queria proteger, ele não queria que, de forma nenhuma, eu e minha irmã desrespeitássemos a minha mãe. Entendi. Entende? Então, ele mesmo... Ele blindava e ele sustentou. Pô, eles ficaram 30 anos juntos. Ele sustentou a minha mãe, que não era fácil. E ali, sabe, do lado, sendo muito parceiro, entendendo o lugar dele enquanto homem. Então, aqueles comentários que a gente vê quando tem alguém querendo te ofender nas redes sociais ou nas peças e falando assim, essa aí deve ter, não deve ter tido pai. Não, é o contrário. É o contrário, né? A sua decepção foi da porta da rua pra fora. É pra fora, tanto isso, até tipo as relações que eu tenho, eu sou extremamente exigente com o homem, é tipo assim, eu não... Muito, não como a Fran na questão da idade da beleza, mas... Vamos falar disso? Vamos falar disso. Nossa, quase que eu aqui. Vamos falar disso. Tem um namorado. Você tem um namorado? Tenho. É? Só revela o nome da presença dos meus advogados. Eu sei o nome dele, vou falar aqui. Quantos anos ele tem? Ele tá com 38. Um idoso. Coitadinho. Aquele pauzinho levanta? Tem alguma presença ali? Tem. Não tem do que reclamar. O teu namorado é conhecido? Não, mas... É ou não é? Mas não pode falar. Não pode? Não, é segredo? Não é segredo, mas assim, eu fico pensando que... não sei, eu não quero ter minha imagem vinculada a um homem assim, dessa forma, sabe? Olha, casa de ferreiro, espeto de pau. Quem diria que Rafaela Azevedo estaria aqui agora, falando assim, não sei se eu quero dizer o nome do meu namorado, porque podem me vincular a ele. Olha... Não, mas a gente é super público, mas é isso, tipo, não nesse contexto, entende? Vai chegar a hora, eu acho. Que aí vai rolar por aí. Vai rolar por aí. Não, dessa forma, sabe por quê? Porque eu fico pensando nessa escolha. É isso, o meu trabalho
É isso, ele namora a Rafa, ele não namora a Fran, sabe? Entendi. Mas tem esse lugar da Fran, que é isso que fala essas barbaridades, que fala, eu fico pensando no meu lugar político da coisa mesmo, de eu assumir que, tipo assim, não, esse cara aqui é o cara que é o meu parceiro, que eu confio nele, sabe? Acho que isso precisa ser feito de uma forma bem cuidadosa, eu e ele, juntos, sabe? Entendi. O pessoal aqui pensou num quadro que foi criado exclusivamente para você, porque ele é inspirado nas interações de um tweet que você fez. Que você botou assim, coloquem aqui piadas misóginas que vocês já escutaram. E aí, eu vou falar algumas piadas aqui, que estão ali nesse tweet, e eu queria que você fizesse uma inversão dessa piada. Perfeito, vamos lá. Perfeito. Vamos nessa? Vamos nessa. Então vamos lá, o primeiro tweet é esse aqui, ó. Pra que ficar gastando dinheiro com faculdade? Vai virar Amélia mesmo. Melhor fazer curso de crochê. Meu avô. Foi uma menina que estava falando sobre isso, um comentário que ela ouviu do avô dele. Como é que a Fran reagiria a esse tweet? Eu acho também isso, porque, por exemplo, pra que um homem vai ficar gastando dinheiro com faculdade, vai querer adquirir algum tipo de conhecimento, se realmente a gente não se interessa pelo que eles dizem? Eu acho que os caras, eles deveriam se preocupar mais isso, de tipo assim, por exemplo, o pau tá subindo? O pau não está subindo? Qual o remédio que eles têm que comprar para o pau poder subir, entende? Isso é mais importante do que a opinião. Obviamente, é muito mais importante. É para isso que serve, né? E olha como é curioso, né? Esse tipo de comentário que tá aqui, pra que ficar gastando dinheiro com faculdade? Vai virar Amélia mesmo? Melhor fazer um curso de crochê. Quantos anos tem isso, né? Quantas gerações já não ouviram esse tipo de comentário? Que, assim, a gente leu aqui agora, óbvio que é um comentário hiper machista, mas ele não vai num lugar do desconforto estrutural, né? E quando você ouve você falando desse jeito, pra que vai fazer faculdade? Tem que saber se esse pau tá subindo ou não, é pra isso que você serve. Aí fica um negócio meio, oi, epa, peraí, né? E é muito naturalizado isso, do Sim. tipo assim, porque isso eu não tô preocupada no que você vai falar, né? Tipo assim, você vai ser uma boa profissional ou não, você precisa estar bonita, é isso que importa. A Carol Gontijo mandou 2 clássicos já, né? O primeiro é mulher esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque, e mulher no volante, perigo constante. Como é que seria o oposto da Fran? Acho que o cara... porque é isso, né? Nessas coisas eu sempre fico pensando sobre... Eu não quero brincar com uma outra opressão, né? E de alguma forma isso soa classista também, né? Essa questão da barriga no fogão e da barriga da coisa. Mas, sim, eu acho que esse lugar do cara, ele, na verdade, ele não tem uma função enquanto indivíduo, né? De tipo, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, você é uma exceção, você é acima da média, porque a maioria dos caras, na verdade, eles têm funções meio básicas, né? De consertar as coisas. Assim, se a gente for pensar realmente nos caras que a gente convive, é isso. Eles podem... um homem poderia para consertar essa mesa, para montar essa mesa, né? Ou então para pegar aquilo dali, aquela estante, tirar do lugar, a força física. Agora, assim, para ter essa conversa aqui, é isso, é você e mais um. Cara, é engraçado. Eu queria fazer uma provocação. Uma vez eu vi uma entrevista da Camille Palha, no Roda Viva. E ela falava muito sobre... Tava rolando uma conversa, eu não lembro exatamente o tópico, mas estava rolando uma conversa sobre essa revanche, né, esse contra-ataque do feminismo e tal, e que alguns homens estavam se sentindo oprimidos, etc. E ela, Camille, ela dá uma freada e ela fala assim, gente, uma calma, né? Se cair um poste na rua, quem vai consertar vai ser esse cara que levanta a estante, que conserta o negócio. Você pensa nisso também ou não? Não. Que se foda. Não é isso? Então, eu acho que tudo isso é uma forma... É isso, tá muito nessa estrutura, nessa forma de se pensar
condicionada, sabe? Isso é uma... Eu acho que a gente precisa abrir a cabeça pra... Isso só existe dessa forma porque tem toda uma história que não deixa... Eles falam assim, não, então você vai lá e... Né, essa coisa, por exemplo, da mulher na construção civil e que muito menor, obviamente. Mas se a gente for pensar que existe esse nível de violência contra a mulher, como que eu vou me sentir confortável de estar, por exemplo, trabalhando numa construção civil com um bando de cara ali, entende? Como que eu vou me sentir confortável de estar trabalhando num escritório com um monte de cara se a gente sabe que as histórias são isso, são de assédio? E vamos pro terceiro, que é o da Fiona Lyon, que ela põe um diálogo aqui, que é aquele: por que as mulheres fingem o orgasmo? Aí o homem responde: porque acham que a gente se importa. Fran, e aí? Isso eu acho interessante, mas isso eu acho um pouco real, no contrário, que é... Eu acho que as mulheres realmente não se importam se os homens gozam ou não. Porque quando eles gozam, na verdade a gente não gosta quando eles gozam. Ah, não? É, porque acaba, né? Então, assim, quanto mais... né? Não tem essa coisa, tipo assim, nossa, eu vou fazer o cara gozar. Não. Na verdade, quanto ele vai me servir, quanto mais ele conseguir segurar, né? E ele não gozar. Então, pra mim, se o cara ficar ali, tiver comigo uma semana, ele ficar uma semana, se o pau tiver duro e ele não estiver gozando, pouco importa. Muito bom. Eu, se fosse a Fran, ainda faria um negócio mais escroto. Eu falo assim, não, eu gosto quando goza porque aquele negocinho que eles soltam serve pra limpar a coisa, sabe? Skincare. Skincare. Rafa, qual foi o maior absurdo que você já ouviu de um homem? Ai, nossa, vamos lá. Teve um cara que eu terminei, assim, a gente não namorava, né? A gente tava se conhecendo e aí ele fez... a gente teve uma briga e ele falou assim, ele tava olhando meu Instagram, assim, ele fez, eu te silenciei esses dias no Instagram, né? Eu falei, uai, por que esse meu Instagram não é pessoal, né? Tipo assim, você não vai ver eu na balada, você vai ver a Fran e tal. Ele né? Mas, sim, você não é tão engraçada assim, né? Ele começou a tentar. Aí esse aqui, era um que eu tava falando de homem mais velho, falando assim, uma menina tava falando, você quer de um cara que é mais velho? Eu falei, cara, você vai conseguir o quê? Um cara broxa com problema psicológico, sabe, que só vai te trazer problema, não sei o quê. Ele, isso aqui mesmo, eu sei que foi pra mim. Nossa! E ele tinha, tipo, 35 anos, sabe? Aí eu falei, como assim? Aí ele, não, é porque eu fiquei com uma menina mais nova, eu fiquei com uma menina de 20 anos, e eu fiquei pensando que acho que você ficou sabendo, e, tipo assim, como se eu tivesse feito uma indiretinha pra ele. Mas se dava uma importância, não amigo, né? Aí eu falei, não dá mais. Eu falei, por favor, vai embora da minha casa e tal. Aí ele foi embora e tal, e nunca mais. Eu fiquei, gente, como assim, né? Eu tenho um trabalho de 10 anos, uma pessoa que me conhece há um mês, achar que eu tô criando uma dramaturgia pra ela. E outra, ele com 35 anos, achar que eu tô, né? Que eu tô falando dele. É o que? É a insegurança, né? É a insegurança. E que eu me relacionaria com um homem desse, entende? Que se vê... É isso, eu busco, né? Não me relacionar com esses homens que eu tô criticando na frente. Porque isso é isso, são homens escrotos. Sim. Você é uma atriz, palhaça, você tem um trabalho relevante, você tá lotando teatro, você naturalmente se relaciona com homens mais progressistas, né? Eu não imagino você namorando um agroboy que votou no Bolsonaro e... Muito bem. Só que nesse ambiente do homem progressista, etc., existe a figura do esquerdomacho, que é aquele cara que paga de desconstruidão e sei lá o quê, e é feminista, mas na hora H ele segue a mesma cartilinha do cara que ele critica, o agroboy bolsonarista lá. Quem é o maior esquerdomacho do Porta? João Vicente ou Gregório? Caraca, eu precisava conhecer mais eles, né? Não, tô brincando. Eu vou mudar a pergunta. Quem é o maior esquerdomacho que você conheceu? Não precisa dizer nome, mas assim, um cara que eu conheci sei lá onde, um fulano, um ator, um amigo. Eu acho que tem uma
Na verdade, a gente consegue... Eu acho que por exemplo, uma boa coisa pra gente identificar esse padrão desse cara é o cara que ele... Por exemplo, ele ser um aliado do feminismo, quem precisa do protagonismo é a mulher. Um cara que ele, para ser um aliado, ele se coloca no protagonismo, entende? Sim. Por exemplo, teve um cantor, né, que fez... Como é aquela zoação do Me Desculpa por Ser Homem, que o Pedro Certezas fez, debochado, tá ligado? Sei. Ele falou assim, mano, você não vai ser um aliado da causa trazendo o holofote pra você, que sempre foi o centro. É o Thiago York. Não tem nada contra, mas assim, né, só... Tem certeza que não tem nada contra? Pareceu que tinha alguma coisa, pareceu uma coisinha contra. Não, assim, assim, isso foi equivocado, só, né, um conselho. Foi equivocado porque isso não dá pra eu falar assim, por exemplo, eu fazer um trabalho, Rafa, uma mulher branca, falando sobre antirracismo, e um trabalho meu, que eu vou ganhar dinheiro, eu vou lotar teatro, entendeu? Você falou assim, não, minha linda, não é isso. Agora, fazendo uma provocação aqui, eu não sou advogado do Thiago York, né, mas... Não tem nada contra ele, não, foi só... Não, a gente sabe que tem. Vou dar um exemplo, uma história que aconteceu comigo. Eu escrevi aquele roteiro do Porta, o Sobre a Mesa. Que sim. O que eu quero, Mário Alberto, eu quero foder e tal, sei lá o quê. E na época, isso faz quase 12 anos que esse roteiro foi produzido e encenado pelo Porta. E eu lembro que as mulheres amaram o roteiro, as feministas gostaram muito, porque era uma mulher ali em posição de reivindicação, falando abertamente sobre sexo, sobre os desejos dela e sacaneando um cara escroto, que era o Mário Alberto, que é aquele cara do machistão que tem de sobremesa, porra, que eu voltei pra casa, sei lá o quê, e teve isso. E eu lembro que naquela semana, uma jornalista me ligou de uma revista bastante progressista e me entrevistou para falar sobre esse roteiro, que ela tinha gostado muito, etc. Mas chegou no fim da entrevista, ela falou assim, mas você não acha que você escrevendo esse roteiro, você não está roubando o protagonismo de uma mulher? Porque essa é uma causa, o feminismo é uma causa... Eu falei, peraí, não... No roteiro, inclusive, eu interpreto o cara que é escroto, que é sacaneado ali. Você às vezes vê também um desequilíbrio um pouco nessas lutas, nessas reivindicações, dessas pessoas que às vezes querem pagar de eu tô aqui pra combater, mas assim você não vai conseguir nenhum tipo de ajuda também. Não, é isso, total. Não, isso que você... É diferente você escrever um roteiro, é isso, né? Você tá num bastidor de alguma forma e você tá botando ali a questão foi a Júlia Rabelo que fez, né? Ali ela brilha, é sobre, né, esse lugar dela. O que eu tô falando dando esse exemplo, por exemplo, me colocando, eu vou fazer uma peça que eu quero falar sobre racismo, e aí eu quero me colocar sobre antirracista, e aí eu começo a lotar teatros, a ganhar muito dinheiro, só que eu sou uma mulher branca, entendi que posso na vida estar praticando isso. Isso é desajustado. E se a gente for passar isso pra misoginia, é a mesma coisa. Agora, eu apoiar, por exemplo, que seja dirigir um espetáculo, ajudar numa criação, entende? Colocar dinheiro, investir. Isso é óbvio que a gente precisa fazer. Você sabe diferenciar quando você está diante de uma pessoa, de um homem, que é de fato desconstruído, seguro em relação a essa posição dele, e algum cara que só quer se aproximar de você para ficar ali no mesmo cenário e não é desconstruído porra nenhuma? Quais são esses sinais? Eu acho que muito sobre isso, eu acho esse lugar da escuta é um primeiro, assim, sabe? Um homem que escuta verdadeiramente. Isso. Um cara que ele não tá, que ele sabe o lugar dele de privilégio e que você vê que a todo momento ele tá usando do privilégio dele para dar mais visibilidade, para dar mais voz a essas pessoas que não têm. Eu acho que um cara que, por exemplo, aí falando já de uma vida social mais assim, né, não tão profissional, um cara que tenha mulheres ao redor que ele não tenha nenhum interesse sexual, que sejam realmente amigas, um cara que consuma, um cara que trabalhe, que empregue mulheres, sabe? Tipo assim, e que não... É isso, a relação deles, que não consuma, por exemplo, páginas e coisas de objetificação feminina. Isso, pra mim, são
são pontos em que eu vejo que realmente esse cara tá buscando uma desconstrução. Entrou no Xvideos, então já não tá... Eu acho que ali, tipo assim, eu entro muito, né, no Xvideos. Mas é real, porque eu tenho... você pode, seu namorado não pode. Como é que é isso? Não, mas eu entro muito porque eu tenho uma ideia de fazer um pornô da Fran, né? Tipo assim, também o contrário, né? Mas isso pra audiovisual, não pra teatro. Mas eu tenho meio conectada, mas tipo assim... É pesquisa, então. Você tá pesquisando. É pesquisa. Meramente. Não, mas assim, tipo assim, não falar assim, nossa, a pessoa não pode consumir filme pornô, não é nada disso. Não, mas é o sentido de... Que vídeo é esse que te dá tesão? É o vídeo que uma mulher está sendo violentada? Muito desses vídeos a mulher ali está sofrendo um estupro. A mulher, o roteiro da parada é sim, aqueles vídeos que simulam uma violência. Que tipo assim, mas que é nessa coisa da cultura do estupro, que entende claro. O que eu tô falando? Sim. Não, eu não tô dizendo que você não pode consumir conteúdo sexual e que isso não é sobre isso. Eu tô dizendo sobre uma conduta diária mesmo, de que, por exemplo, se eu chego aqui e começo a sexualizar todos esses homens que estão aqui, se você vai olhar e o meu feed, todos os homens que eu sigo são só homens que são sexualizados, isso diz de como eu enxergo esses homens. Eu não tô vendo ele como um indivíduo, eu não tô respeitando você como indivíduo. Uhum. Então é disso que eu tô falando. Entende? Agora, tipo assim, obviamente, se eu, num momento em que eu quero ter prazer e que eu vou consumir, entende? Sim. Tem algum tipo de machismo que você deixa passar? Porque você tem um namorado, e eu imagino que ele não seja um homem perfeito. Não, eu não quero falar dele especificamente dele, eu quero saber de um modo geral, assim. Porque ele, como todo homem, também vive o machismo de alguma maneira que às vezes ele já está encruado nele, estruturado nele. Tem alguma situação que você percebe machismo no seu companheiro, que você olha e fala assim, essa aqui eu vou fazer vista grossa, ou então eu vou apontar sempre que acontecer. Como é que é você, a Rafaela, no dia a dia com o machismo íntimo? Eu acho que a gente conversa muito sobre tudo e eu e ele somos muito, tipo, da brincadeira. Então, várias vezes a gente elabora brincando, sabe? Por exemplo, ele fala alguma parada e eu só falo o contrário, faço uma brincadeira, aí a gente começa a rir. Sei. Aí ele entende, sabe? Não é uma coisa, tipo assim, toda hora ficar puxando conversa. Claro que tem assuntos... como essa coisa que eu falei assim, de expor, de não sei o que, eu acho que é uma decisão que a gente tem que ter junto e fazer isso junto, né? Sim. Como um casal, mas tipo assim, nesse sentido a gente vive brincando, e muitas vezes ele fica... Teve uma vez que a gente tava numa sala, assim, e tava tocando muitas músicas e as letras eram horríveis. E aí eu tive esse pensamento de falar, cara, eu não queria estar escutando isso, mas não queria ser eu e ali ia mudar esse som, sabe? Aí ele surgiu assim e fez, gente, vai meio brincando, meio... Que é isso? Só tem música misógina aqui. E aí mudou e botou outra música pra tocar. Sim. E aí a gente riu. Sei. Sabe? Mas é isso, ele tá muito ligado também. Claro, tem que estar, né? Tem que estar, mas é isso. Eu vou aprendendo, a gente vai aprendendo meio junto. Eu quero saber de você, o que um homem deve fazer no dia 8 de março? No Dia Internacional da Mulher. Além de... escrever um poema, além de dar rosas, e dar uma rosa, um sonho de valsa, como é que é isso? Cara, eu acho que todos os dias, na verdade, o cara, assim, se você tem algum poder financeiro que você pode investir em mulheres, sabe, todos os outros dias, assim, no trabalho de mulheres, eu acho que é isso, você escutar, e não é confortável realmente, né, você escutar uma mulher que ela tá falando, ela tá questionando onde você tem privilégio, então... É onde você sente prazer, mas é pensar nisso, do tipo, mano, ou eu me mexo, ou eu saio desse lugar, porque é um lugar violento, como você, por exemplo, viu na peça, quando eu faço a inversão, ou é isso, e aí eu encarar que eu sou um agente dessa violência, então eu sou realmente contra as mulheres. Falando do Dia da Mulher, que deve ser todo dia, e quando você lê essas reivindicações que se tem Dia da Mulher, por que não tem Dia do Homem? Eu botei no Twitter esses dias falando sobre isso, no Dia da Mulher, eu falei assim, gente, como assim não tem Dia do Homem, né? A gente não pode estuprar, humilhar, assediar e ter um dia que a gente dá parabéns por eles aceitarem isso e ainda não terem matado a gente? Né? É um pouco isso. Quando você ouve aquela
aquele argumento assim, pô, mas nem todo homem, não é todo hétero, não é todo... Qual é a tua... O que você responde? Eu às vezes não respondo essas pessoas, assim, porque eu acho que essa frase já é uma frase muito clichê de quem não tá nem um pouco conectado com a mudança, sabe? É porque é óbvio que não tô falando de uma... Às vezes sim, né? Por exemplo, quando é um caso que a gente tá falando do Robinho, é uma pessoa, né? Mas assim, eu tô falando de uma estrutura e que você representa isso. Então, se você... Claro, que bom que você não estupra, mas assim, você é um potencial estuprador. Se você tiver 5 milhões de dólares, você ainda é solto, né, por dólares, agora não sei se é dólares ou euros, enfim, né, mas tem uma quantia que te libera se você estuprar uma mulher. Então, assim, é isso, eu tô falando sobre uma estrutura, não é sobre um... Vamos para um quadro chamado Isso ou Aquilo, que a gente faz, a gente obriga, né, o convidado ou a convidada a escolher entre duas opções. É o que o editorial do Estadão chama de uma escolha muito difícil. Vamos começar? Bora. Plateia do Rio ou plateia de São Paulo? Caramba, aí você me fudeu. Mas... Com consentimento, deixar claro, não foi um estupro. Né? Sim, mas olha só. É porque a plateia de São Paulo, agora eu tô muito aqui, né? E assim, eles esgotaram em minutos que eu abri no Itaú Cultural. Tipo assim, abriu meio-dia, 10 já não tinha mais. Então é dinheiro que te importa. É dinheiro, é sobre isso. Então, sobre dinheiro. Então é São Paulo. Então ninguém no Rio vai mais te Não, assistir. é isso que eu tô pensando. Não, brincadeira. Você veio de Honório Gurgel igual a Anitta, né? A Anitta é ícone feminista ou ela é um objeto de objetificação? Eu acho a Anitta uma grande artista e uma grande empresária. Assim, acho que o que ela fez, o que ela faz é muito, muito honrável e maravilhoso, assim. Eu não colocaria ela em nenhum desses dois lugares, sabe? Eu acho que, assim, não... Eu colocaria ela isso como uma artista e uma empresária que tá fazendo coisas muito... que ninguém nunca fez mesmo. Eu concordo, sou muito fã da Anitta. Também. E acho que essa coisa de, às vezes, a gente apontar para alguma mulher que está explorando o próprio corpo, a própria sensualidade, ou o desejo de transar que seja, se a gente estiver falando de acompanhantes ou garotas de programa, por exemplo, isso é machismo. Porque a mulher tem o direito de querer fazer isso. E isso não tem que virar notícia, não tem que virar alguma coisa. Quando aparece um sertanojo desse aí, sem camisa e se exibindo, ninguém fica falando, nossa, mas precisa, sabe? E eu acho que, assim, ela é uma artista que tá ali no meio de uma indústria que já existia antes dela e que aí, se eu acho que a gente for falar de alguma coisa, eu falaria da indústria, sabe? Que é isso, como a indústria de tudo, da TV mesmo, que se a gente vê as assistentes de palco, os caras lá completamente vestidos e as assistentes sempre seminuas, isso E o que ela fez, ela entrou ali no sistema e pegou, então peraí, eu vou dominar isso daqui, sabe? Grande, médio ou pequeno? Grande ou médio. Pequeno já não. Com todo respeito. No Dia Internacional da Mulher, flores de um homem simples ou um poema sentido de um esquerdomacho? Nenhum dos dois. Você ganhou alguma coisa no Dia Internacional da Mulher? Ele nem ousou, né, fazer isso. Chegasse, tivesse uma lembrançola. Uma coisa, um café da manhã diferente. Para terminar, Rafa, eu quero saber algo de você que você nunca contou, que ninguém sabe. Eita, eu conto tanta coisa. Mas me conta, eu tô esperando. Uma coisa que ninguém sabe? Deixa eu ver... E agora, gente? Acho que eu não tenho segredo. Eu juro. Eu juro. Não precisa ser um segredo, pode ser uma curiosidade. Uma curiosidade? Não sei se ninguém sabe, mas, por exemplo, quando eu tava estreando a peça, que foi lá maior sucesso, eu fiquei muito doente. Tipo, eu quase tive que internar e cancelar todas as apresentações lá de novembro de 2022. Você somatizou alguma coisa, foi isso? Somatizei muitas coisas, comecei a ter muitos sintomas e que ninguém sabia o que era. E aí fiquei muito doente mesmo, e acho que era isso. Quando foi a minha
psicóloga vê, ela falou, nossa, acho que não era físico, né, era mental. Mas eu vivia de hospital em hospital pra tentar ficar bem, pra fazer a peça, assim. Que essa coisa muito que as pessoas às vezes acham, nossa, tá muito feliz, tá bombando, e na real eu tava muito doente. Mas agora você tá segura. Tô bem. Que ótimo! Eu conversei aqui com Rafaela Azevedo, a Fran, e você que acompanhou a gente, não deixa de assistir essa mulher no teatro. Essa peça é espetacular, é muito boa. Eu não sei só se você vai conseguir comprar, porque ela coloca para vender, vende tudo e a jato é um negócio impressionante. Em minutos, todos os ingressos são vendidos. Então tomara que quando essa entrevista for pro ar, você esteja em cartaz e disponível para todo mundo assistir você. Um prazer falar com você. Você é uma querida. É um prazer trabalhar com você no Porta. Você é genial, sempre foi. Contracenar com você é incrível e conhecer um pouco mais do seu trabalho aqui foi maravilhoso. Obrigada demais, eu sou muito sua fã e eu tô muito feliz. Obrigada mesmo. Prazer foi meu. E obrigado a você que acompanhou a gente. Se você gostou, curta e compartilhe. E a gente volta semana que vem com mais um Alt Tabet aqui no UOL. Wow.